Yeah. 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 Fala pessoal, Thiago Rufino, Invicta Web, começando mais um episódio do Invicta Cast, o podcast de marketing digital para negócios. Hoje estamos recebendo mais um casal empreendedor. É o terceiro aqui nos nossos estúdios do podcast. Hoje eu estou recebendo meus amigos, a Tatiana e o Roberto. Prazer receber vocês, obrigado por aceitar o nosso convite. Queria que vocês se apresentassem, primeiras damas, obviamente, né? Tati, se apresenta para a nossa audiência. Eu sou a Tatiana Furlan, esposa do Roberto Joaquim, mãe de Gabriel e Miguel. Tenta falar um pouquinho mais perto. Mãe do Gabriel e do Miguel. Legal. E uma Qual que é o jogador de São Paulo aí que já... Miguel. O outro é do Palmeiras? O outro jogou no Palmeiras, e aí, mas com 14 anos ele acabou... 15 anos ele acabou parando aí, mas ele tá nos negócios com a gente no mundo do futebol, sabe? Legal, bacana. Junto com a gente na Ronaldo Academy. Mas, obrigado pelo convite. Tô aqui com o coração super aberto, cheio de amor e muito transbordo aí pra gente poder estar nesse nosso bate-papo aí durante essa nossa conversa. Show de bola. E aí, Roberto? Pô, obrigado, viu, Thiago, pelo convite. Prazer poder estar aqui, poder dividir isso. Sou o Roberto Joaquim, né? Sou CEO da Ronaldo Academy, sócio do Ronaldo, Fenômeno, Carlos Wizard. Somos multifranqueados da Microlins e também da R9, porque além de CEO e fazer a gestão global, a gente também tem 6 unidades. Sou filho do Deus vivo e esposo da Tatiana Furlan, pai de 3 filhos. E muito feliz de poder dividir o empreendedorismo, falar de marketing digital, falar de vendas, falar de negócio, falar de casal, falar de crescimento profissional. Porque saí da Vila Brasilândia e da periferia, favela de São Paulo, e hoje poder ser um grande empresário e sócio de bilionários é uma mudança drástica na vida, né? Literalmente, a favela venceu. A favela venceu. Esse jargão, esse é o slogan. Né? Esse é a favela venceu. Show de bola. Vocês têm 3 filhos, 3 meninos? Eu tenho 2. 2. Ah, um é só seu. Isso. Vocês têm 2 filhos no casamento de vocês. Isso. Então, na sua casa, só tem homens. Só homens. Inclusive o cachorro. Fiz questão, né? Mas é engraçado que eu falo pra minha esposa, né? Quem manda é a mulher, né? Uhum. Não importa o jeito que o homem queira conduzir, quem manda é a mulher. Aproveitando o gancho, já falando de casamento, vocês estão casados há muitos anos. Sim. Quantos anos, Tati? 19 anos. 19 anos. Isso. Esse ano vai pro 20º. 20º A gente faz 20 esse anos. ano tem que fazer uma mega viagem, um negócio bacana. Tá programado já essa. Ó, pra onde é? Pra onde que é? Olha, a dúvida tá se a gente vai pra Grécia. Legal. Sim. Acho que vai pra Grécia, né? Grécia. Acredito que seja. Grécia, eu também tenho um sonho de conhecer lá. Como é que é dividir 20 anos de união no casamento e também, Roberto, primeiro, dividir os negócios com a mulher? Qual é o desafio? Conta pra gente. Olha, primeiro que assim, a gente iniciou junto uma trajetória profissional, né? Então, ela foi minha supervisora, foi minha chefe, né? Caramba! Então, foi lá atrás, mas a gente não tinha nada, a gente se conheceu ela sendo minha líder, né? Então, fui telemarketing dela, fui vendedor, ela me promoveu. Os 2 funcionários, só que Sim. um era líder Sim. e o outro subordinado. Funcionários. Então, depois ela saiu, foi pra Microlins, aí foi onde a gente... Aí quando ela foi pra Microlins, ela me indicou para ser gerente comercial na Microlins, foi até a minha trajetória, nossa, quando a gente iniciou na Microlins. E aí de lá, assim, começou o crescimento profissional, eu virei gerente comercial, e aí os 2 se despontaram bastante. E aí veio a oportunidade da gente virar empresários. Então, a trajetória profissional nossa foi muito junta, né? Então, saí de colaborador para empreendedor,
para ser franqueados. E claro que foi muito desafiador. Porque a gente levava tudo de dentro de casa para o trabalho e do trabalho para dentro de casa. É inevitável, né? Até hoje, tá? Falar assim, a gente separa, já virou, internalizou. E aí existem algumas outras coisas do que vem durante o processo que melhoraram e ajudaram dentro disso. Mas o início foi muito desafiador porque a gente não... Eram 2 líderes, 2 pessoas, 2 tratores trabalhando e vendendo. E aí muito competitivo, a gente competia entre a gente. E aí essa era a loucura, né? Então vai competir com a esposa competindo com o marido dentro de casa, fica tudo disfuncional. Sim. Então, não era uma parceria, era pra ver quem era melhor. E aí, cara, aí descambou. E o objetivo de um casamento, né, Tati, é a união, né? Sim. O próprio casamento já tem esse sinônimo, né? Sim. União. Quando tinha os conflitos, né? Até a Bíblia fala muito sobre isso. A mulher tem que ser sábia, e a sábia edifica e a tola destrói. Como é que você usava a sabedoria para acalmar a fera, para falar, olha, agora eu tenho razão porque é o certo a ter razão, agora é minha razão, né? Como é que você conduzia isso? Então, você sabe, Thiago, que assim, a gente tem uma história de restauração de casamento. Legal. Então, a gente hoje fala de 20 anos, mas a Tati e o Roberto têm propriedade hoje, inclusive, para ajudar casais com muitas dificuldades. Que porque bacana. A gente, num determinado momento, né, quando a gente tinha uns 4, 5 anos de casado, nós vivenciamos praticamente uma separação. Teve um momento antes ainda, né? Com 5 acho que começou a restaurar, na verdade, né? Então, assim, a gente teve momentos assim muito complicados, porque assim, você falou uma coisa que isso eu não tenho vaidade nenhuma em dizer, assim, durante muitos anos da minha vida, eu fui muito tola no meu casamento. Por quê? Porque o meu lado empresarial, o meu lado profissional, o meu lado mulher, até por por todas as coisas que eu aprendi na minha infância com meu pai e com a minha mãe, né, aquela questão hoje de os pais, né, principalmente os mais antigos, né, não vai depender de homem, vai trabalhar, e como eu conheci o Roberto no auge da minha profissão, né, onde eu já estava muito bem conhecida numa rede de franquias que eu trabalhava na Microcamp antes de ir para a Microlins. Então, eu estava vivendo um auge muito grande naquela época. Então, assim, eu tinha uma autossuficiência. Assim, eu casei, Thiago, com uma mentalidade muito forte. Eu falava assim, se não der certo, tá tudo bem. E, assim, eu falava... Eu até comunicava para mim, para ele, para qualquer outra pessoa. Eu falava assim, nem pensão eu quero se esse casamento não der certo. Pra você ter uma ideia do tamanho da arrogância que eu carregava, o tamanho da tolice que eu deixava se manifestar dentro da minha alma, assim, sabe? Então... foi necessário todo esse nosso processo, porque assim, o nosso processo foi muito dolorido. Ontem, inclusive, eu estava dando uma palestra e comecei a recordar e confesso que os olhos, né, sempre enchem de lágrimas, porque nós quebramos 2 grandes coisas na nossa vida, porque a gente quebrou com a empresa e nós quebramos com o casamento. E eu posso te dizer que, assim, eu não vou falar que eu tenho mais do que 50% de responsabilidade, porque eu acho que hoje a gente tem muita tranquilidade para ver que ambos erravam, sabe? Mas eu posso te dizer que assim, o meu nível de responsabilidade nesse processo foi 50%, assim, de erro na comunicação, de querer me posicionar muitas vezes como homem dentro de casa, achando que, né, eu tinha, com aquela minha autossuficiência, eu achava que, né, eu não dependia do Roberto. Então, a gente precisou passar por um processo muito dolorido, porque a gente quebrou com 2 unidades da Microlins nossa, e foi dali que a gente... né, foi buscar cada vez mais a parte espiritual. Não que nós não acreditávamos em Deus, mas a gente não vivia Deus da forma que realmente hoje a gente vive, né? E aí, dali, a gente conseguiu restaurar o casamento, em primeiro lugar, porque foi isso que aconteceu. Então, o amor voltou, né? Aquele primeiro amor voltou. E aí, inclusive, nem tinha o Miguelzinho ainda, esse que está no São Paulo. E, assim, para você ter uma ideia, a restauração foi tão boa que a gente decidiu, inclusive, né, vir a ter um outro filho. E dali, Deus preparou a nossa jornada para restaurar os nossos negócios, sabe? Então... Restaurar a vida, né? Não é? Foi tudo, porque... a gente tinha 2 unidades, quase 50 colaboradores, e a gente não tinha dinheiro para fazer compra em casa. Caramba! E várias vezes a gente teve que devolver produto, né, no mercado porque a gente não tinha dinheiro para pagar.
Aquela coisa de estar na quebrado. Boca do caixa assim, falar, isso aqui não vai, isso vai, eu vou ver. Vivenciamos isso várias vezes. De vivenciar isso por um tempo e às vezes ir para casa dos pais para poder jantar porque lá tinha comida. E aí a gente olhava e falava, cara, o que tá fazendo? Pra você ver o nível de arrogância, de ego, de vaidade, de querer competir com a esposa com o marido, de ficar brigando por coisas desnecessárias e não focar e não deixar Deus entrar dentro da nossa vida. Você tocou num ponto importante agora, sobre Deus, né? Eu acompanho muito vocês nas redes sociais e gosto muito do que vejo, não só de negócio, mas como casal. Uso como inspiração para o meu casamento. E vocês sempre estão trazendo essa comunhão com Deus e verbalizando isso para os outros e usando o transbordo que a Tati já falou aqui algumas vezes. Vocês entendem que é o momento que colocou Deus como a coisa mais importante da vida de vocês, as coisas mudaram no casamento principalmente e também nos negócios. E até como ser, vocês mudaram também? Completamente. Completamente, porque com a entrada de Deus, de verdade, sabe? Porque eu falo assim, eu não enxergo Deus no céu, eu enxergo Deus dentro de mim. Legal. E aí, quando eu consegui enxergar, sentir e vivenciar o Deus que habita dentro da Tati, não estou falando que eu me tornei perfeita, não, claro porque que não, estamos longe disso, mas eu consigo enxergar rapidamente a minha mudança em abrir meu coração e deixar o Roberto agir como homem dentro de uma família, agir como um homem dentro do nosso casamento, como pai, como filho, irmão, né? Se posicionar literalmente com aquilo que Deus já tinha projetado sobre a vida dele. E aí, como eu te falei, então a gente teve a restauração da família, começou a restaurar de forma muito minuciosa, uma forma... Porque nós estávamos muito abaixo de conhecimento, sabe, Thiago? Assim, e eu acho que o fato de ter tido grandes resultados no passado, você fica, às vezes, carregando o fato de ter dado certo, às vezes, há 4, 5 anos atrás, você acha que você tem a verdade. Só que a verdade, ela vai mudando. E a única forma da gente crescer é a gente podendo expandir a consciência. Então, assim, Deus foi tão perfeito que a gente fez a família, começou a restaurar as nossas empresas, continuando ainda sendo muito pequenininho, com muita dificuldade, com muita, assim, com a parte do comercial muito leãozão, mas assim, ainda faltando muita informação de gestão, de processos, de negócios, sabe? E aí foi quando ele abriu... Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, porque aí você... Inclusive, você até me comentou, Tati, como que tá a sua questão hoje com as pessoas? Hoje eu amo ser humano. Antigamente, ontem eu até comentei, eu falei, gente, antigamente, quando ia dispensar um colaborador, eu tinha raiva. Eu, às vezes, um colaborador, quando cometia algum erro, eu ficava com aquele rancor dentro de mim. Eu falava, some da minha vida e tal. Hoje não, hoje eu abençoo. Um botão explodir, queria. Hoje, quando um colaborador não dá certo, porque ele não se encaixou dentro do ecossistema, ou ele está com novos projetos, assim, o meu coração tem paz, eu abençoo a vida dele, eu peço para que, sabe, a prosperidade reine sobre aonde ele estiver. Então, ir entender de ser humano foi também a grande sacada, né? Porque quando Deus habita, a conexão sempre vai ser entre seres humanos. E a nossa virada de chave foi aí, né, Rô? Porque quando a gente se abriu para entender primeiro de nós, né? Por isso que a gente foi fazer toda a parte de coach, fazer a parte de inteligência emocional e espiritual junto. Ali houve a conexão, a mesma conexão que estava existindo entre família, marido e mulher, passou a ter a conexão entre as outras pessoas. E aí, Thiago, eu posso te dizer que assim, Deus foi me mandando anjos cada vez mais exponenciais nos nossos negócios, e aí foram abrindo novas empresas, novos CNPJs. Então, hoje, ontem eu ainda até brinquei, porque eu falei assim, cara, esse ano a gente tem a meta de abrir 6 novos CNPJs, né, da Ronaldo Academy. E aí o pessoal olha para mim e fala, mas como? Eu só preciso de anjos vindo para o negócio. E quem são esses anjos? São sócios e são colaboradores. Então, a conexão com Deus é tão grande que o nosso ecossistema, ele carrega somente um lema hoje, é trazer a prosperidade para todos que estiverem ao nosso redor, sabe? E aí você consegue ver que não tem como Deus não estar no negócio, sabe? Assim, eu preciso abrir, eu quero abrir 6 novas empresas, mas eu quero ativar sobre a terra 6 novos empreendedores. Então, eu quero tirar da CLT 6 novas pessoas que tenham um sonho de se tornar empreendedor. Eu quero tirar do mercado, da fila do desemprego pelo menos mais umas 30 pessoas para poder atender essas 6 novas empresas. Então, é ali onde você olha e fala, como não enxergar Deus em tudo isso? Não tem como, né? Não tem como. Não tem. O pessoal fala, mas não dá para separar? A gente vai começar um treinamento, a gente começa orando, termina orando. Mas não vai separar a religião do negócio? Primeiro que não é religião.
Primeiro que não separa aquilo que não se separa. Não é água e óleo. Deus não é água e óleo na minha vida. Então, Deus é Deus. Então, a partir do momento que o resgate do casamento de toda essa estrutura foi quando eu fui buscar Deus. Então, depois da minha conversão, depois que eu fui buscar realmente a espiritualidade, fui entender sobre isso, e aí as coisas foram acontecendo de forma sobrenatural, milagres em cima de milagres. Então, a nossa vida hoje é um milagre, a restauração do casamento, das empresas, o crescimento. Hoje, viver o que a gente vive hoje, cara, põe no papel e explica. Eu falo, cara, não dá, você tem que viver e vai viver Deus. Viver e sentir. Sentir. Né? A gente fala, explica a Deus. Não, viva, cara. Viva, respira, e aí tudo flui, é natural, né? Você sabe que é engraçado, porque assim, vocês são, tá falando isso com o Roberto, vocês são o terceiro casal que vem, que trabalham junto, que tem negócios, e os três têm uma comunhão com Deus muito forte. Os três. O Sérgio tava com, né? Os três, todos os três falam muito de Deus, a comunhão, de que Deus está acima de tudo, de que Deus é importante, de que o quanto Deus faz a diferença na vida das pessoas, né? E como vocês vieram de origem humilde, né? Não nasceram em berço de ouro, é mais prova disso, né? De que, assim, mesmo na periferia, Deus olha por todos, né? E para quem vem da periferia, parece ser muito mais difícil. Mas aí, Roberto, você que emana mais sobre essa questão da periferia, porque eu acho que o homem, ele tem alguns outros caminhos, né? Criminalidade, né? Coisas ilícitas. É muito fácil colocar barreiras, né? Eu não vou trabalhar, correr atrás, porque é difícil, porque é difícil chegar no trabalho e tudo mais. Quando você começou o processo de crescimento como profissional, você se via longe da periferia, no sentido de vou crescer, vou sair daqui, vou virar um mega empresário. Você se via lá na Brasilândia como você está hoje? Desse tamanho, não. Você se via grande, mas falou, agora eu tô imenso, né? Mas da forma com que é hoje, eu acho que eu não tinha, na verdade, Thiago, eu falo bastante isso com as pessoas, eu acho que eu não tinha nem como visualizar, porque eu não conhecia. Então, eu falava assim, o que você imagina? Cara, eu imaginava ter uma casa na praia, em Mongaguá, entendeu? Porque era o auge poder passar as férias na casa da tia em Mongaguá, na Praia Grande. Era o máximo que você flertava, né? Então, assim, você falava assim, poxa, o que é viver o extraordinário? O que é ser uma pessoa famosa? Ou famosa não, ter dinheiro. Pra mim, famoso era ser jogador de futebol ou pagodeiro, né? Que era o que a gente... Era expectativa. Eu tentei os dois, mas jogador não deu. Ainda fui um pouquinho mais, mas não era tão bom o suficiente. Pagodeiro, cara, ou eu cantava ou eu batia palma. O talento não era muito esse negócio. Mas eu tinha uma expectativa grande, porque meu pai infartou no meu braço, eu tinha 10 anos de idade. Caramba. Eu tava jogando futebol, eu jogava, saí todo feliz, meu pai infartou. Só que meu pai saía de casa todo dia e falava assim, você é o homem da casa. Eu sou mais 2 irmãs, minha mãe e minha avó que moravam juntos. Então ele saía de casa para trabalhar e falava, você é o homem da casa. Quando meu pai infartou, e aí minha mãe veio falar que ele podia não voltar. E realmente foi grave e tal. E aí eu falava assim, vinha na minha mente assim, você é o homem da casa, tem que cuidar delas. Então eu tinha aquele negócio que eu falava, pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer, eu tenho que sair daqui. Eu tinha vergonha da minha casa, tinha vergonha de onde eu morava. E eu falava, pô, eu quero tirar eles daqui, eu quero crescer. Então, eu acho que nisso eu tinha essa gana. Meu pai não morreu, voltou, mas ficou debilitado e aí tiveram vários problemas cardíacos e tal. E eu falava, poxa, eu preciso crescer, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser o homem da casa, que se faltar meu pai, eu preciso suprir. Então, acho que essa questão me impulsionou muito, foi o grande impulsionamento. Mas imaginar tudo isso que está acontecendo hoje, poder estar lado a lado com o Ronaldo Fenômeno, com o Carlos Wizard, sentando em mesas de grandes bilionários, de palestrar em grandes lugares, fazer grandes negócios, nunca imaginei isso. E Tati, hoje vocês estando nesse ponto de sucesso, vamos colocar assim, você entende que essa transformação, além da questão, né, espiritual, teve também a mudança de comportamento? Vocês fizeram o método Cisco, Paulo Vieira, e eu trabalhei com vocês nessa época, né, que vocês... Sim. Eu lembro que começou a virar um efeito manada, né? Sim. Todo mundo começou a fazer... E eu até falava pra minha esposa, falou, amor, eu lembro do momento de virada de chave. Sim. De quem
não acreditou em fazer o Paulo Vieira. E quem fez e como voou, né? A Sami lá do Campolim, no seja de São Luís e tudo mais, como ela virou, ela trouxe o marido dela junto, né? O Pina, que a gente tava falando, a Marina, vocês e tudo mais. Vocês deram uma virada no jogo, né? O quanto que impactou a parte de inteligência emocional, Paulo Vieira, na vida de vocês? Então, isso, inclusive, assim, se a gente for parar para pensar, Thiago, após a restauração, após as curas, era o caminho necessário. Então, Deus mostrou pra gente que o único caminho da mudança de mentalidade é a gente indo para cursos. Então, a gente precisa definir quem são os mentores que a gente quer ter na vida. Então, se a gente for pegar, nós iniciamos o nosso trajeto até um pouquinho antes do Paulo Vieira, porque nós fomos fazer o Mastermind, que é um treinamento baseado em todos os estudos de Napoleão Hill. Ali as chaves já começaram a cair, porque a gente, é um estudo que foi baseado em Napoleão Hill começou a estudar em 1900 e pouquinho, né? Ele nasceu em 1800 e pouco, mas assim, quando ele foi estudar a vida dos grandes bilionários da época, ele era um grande jornalista, não sei se você conhece um pouquinho a história dele, mas ali eu falei, peraí, há 100 anos atrás já tinha uma pessoa querendo entender o porquê que um tem e o outro não tem, o porquê que um consegue e o outro não consegue. Então, sabe quando ali parece que aquela semente, né? Veio uma semente para a terra próspera aqui, e aí você começa a jogar um pouquinho de água. Aí a gente olhou e falou, poxa, peraí, tem algo que a gente precisa desvendar. Tem alguma coisa que está encoberta, assim, sabe? Eu preciso ver. Então, veio Napoleão Hill, aí depois veio o Método CIS. Método CIS foi algo transformador interno para cada um de nós. Do Método CIS veio o coach, mais outra formação que veio, que também isso a gente não tem como deixar de falar, que assim, isso diminuiu 90% das nossas brigas, das nossas desavenças, mesmo né, com o casamento restaurado, ainda tinha muita coisinha que acontecia, que foi o assessment, quando a gente foi fazer a formação, quando o Roberto entrou de cabeça no assessment, ali a gente participou, inclusive foi o Ivan Pina que deu a nossa primeira devolutiva sobre o assessment, ali a gente foi entender de perfil comportamental, e ali a gente conseguiu parar de julgar um ou outro. Por quê? Eu brigava com o Roberto com as maiores qualidades que ele tinha, porque as qualidades que ele tinha, eu achava que era defeito. E ele brigava comigo do mesmo jeito. Um exemplo, só para ficar mais claro. Eu sou dominante conforme. Ele é um influente dominante. Então, a gente já tem dois perfis muito parecidos de dominância, que é onde a gente quer sempre estar com o poder da decisão. Então, olha lá o desafio entre marido e mulher, porque isso é uma habilidade. A gente quer tomar a decisão, a gente é muito focado no resultado. Então, nós temos dois perfis parecidos. Então, pensa, é normal dali a gente, às vezes, ter o querer tomar a decisão. Mas, com o assessment, a gente acaba aprendendo um linguajar diferente, uma comunicação diferente. Então, muitas vezes, a comunicação dele, quando ele quer tirar meu melhor da minha dominância, ele usa as palavras certas e ele acessa meu coração. E eu vice-versa. Só que teria os outros dois perfis que são opostos. Ele influente, ele é da galera, ele abraça todo mundo, ele chega. E se chegar aqui e tiver 50 pessoas estranhas, ele conversa com todo mundo em 15 minutos. Ele é extrovertido, né? Com a influência dele. Eu sou o oposto. Eu sou o rei do network. Eu sou introvertida, embora, né, tô me desenrolando bem aqui, mas assim, a Tati, num ambiente onde ela não conhece as pessoas, ela tem dificuldade de se expor, de se abrir. E eu sou conforme. A conforme, ela é muito detalhista, ela é muito focada em números, ela precisa de dados, ela precisa arrumar, sabe? Você já viu um guarda-roupa de uma pessoa que normalmente o pessoal fala que tem toque? Sim. Então, isso não é toque, isso aí é uma habilidade de um conforme. Ele arruma cores, em tamanho. Então, pensa, a gente ia no mercado e aí a gente fazia uma compra. Quando ele chegava, eu falava que ele tinha que me ajudar. Só que ele ia lá e guardava as coisas. Ele virava as costas, eu desmontava o armário e montava do meu jeito. Aí ele me chamava, ele falava que eu era chata, que eu era mais insuportável, que ele não ia mais me ajudar. E aí já vinha uma DR para poder falar do armário que a gente não tinha arrumado.
E ali, quando a gente foi estudar sobre perfil comportamental, aí ele falou, cara, eu tô brigando com a minha mulher com a maior habilidade que ela tem, porque ela é organizada, ela é responsável, ela, sabe, assim, ela gosta de dados, ela vai me trazer Mas eu adorei reais. isso, porque agora eu chego no mercado, eu sento no sofá. Eu não preciso arrumar mais nada. Eu tô livre disso, né? Eu já tô livre, isso é obrigação. Isso é a habilidade dela, ela que vai colocar o rótulo virado pra frente, com a validade. E assim, mas hoje eu não carrego mais a raiva de, pô, ele não tá me ajudando. Não, ele foi comigo no mercado, ele me ajudou a carregar a sacola e tal. Mas aqui é o meu jeito, porque eu tenho habilidade. Porque se eu virar pra ele e falar assim, ó, vai lá e arruma o armário do jeito que eu quero, traz sofrimento para ele, porque ele não tem essa habilidade. E ele não é, e assim, se fosse algo que ele quisesse desenvolver, ele não quer nesse exato momento, não está de acordo com que ele, os projetos atuais dele, arrumar o armário daquele jeito. Então, a gente se respeita, sabe, hoje, Thiago. E aí, voltando, né, voltando para o nosso... tudo isso fez todo sentido nos negócios. Por quê? Nós dois queríamos atuar no comercial, nós dois queríamos atuar no contábil, nós dois queríamos atuar em tudo. E aí, o que acontecia? Dava uns conflitos, porque aquilo que eu tinha mais habilidade, ele vinha mexia na planilha, mexia e fazia de outro jeito. E eu queria mexer nos processos dele de negociação e tal, e muitas vezes ele tinha a habilidade dele com a parte de network, de fechar negócio, é muito maior do que a minha, né? Então, a gente se dividiu nas empresas, né? Dividiu literalmente para prosperar, mas não é que a gente dividiu porque não estamos bem, mas é que assim, as minhas habilidades é A, eu fico com A. As minhas habilidades são B, você fica com B. E aí a gente tem as conexões para que ele, né, ele fique sabendo como tá, como não tá. Quando eu tenho desafio aqui, eu peço ajuda, vice-versa. E aí, assim, ó, hoje para contratar, a gente contrata sobre perfil comportamental, então hoje a gente tem mais assertividade nas contratações. Quando eu vou pegar um sócio, poxa, o Thiago, sócio, vamos fazer uma sociedade, Thiago? Vamos. Mas espera aí, qual é o perfil do Thiago? Nesse nosso negócio que a gente vai abrir. Puta, o perfil do Thiago, ele tá igualzinho o meu, a habilidade é igualzinha a minha. Será que a gente está no momento de atuar juntos, os dois na mesma coisa? Não é uma questão só de investimento, né? Não. Precisa se complementar. Então, hoje, por exemplo, vou contratar um colaborador, eu vou contratar aquilo que eu preciso de perfil para completar aquilo que eu não tenho. Então, a gente às vezes vai orientar as pessoas, fala assim, vou trazer fulano na sociedade. Pô, mas vocês fazem a mesma coisa, vocês vão brigar. Então, como é que vocês vão separar isso? É melhor você trazer um sócio ou uma pessoa que vai ser complementar a você. Não, mas eu vou trazer esse sócio, mas eu tenho um gestor, eu vou contratar uma pessoa que vai complementar aquilo que a gente não tem habilidade. Aí é o segredo do negócio. Então, você diminui a sua rotatividade de colaboradores, seu turnover, e você consegue multiplicar os seus resultados. Você coloca a pessoa certa, com a habilidade certa, no lugar certo. Você vai pegar uma pessoa com o meu perfil e colocar ela dentro de uma área para poder ficar fazendo planilha e ficar não vai sair nada. Mata a pessoa. Se me deixar dentro de uma sala, para não falar com ninguém, não fazer negócio, não conversar com pessoas, não treinar pessoas, não estar com pessoas, eu surto. Então, o perfil foi muito bom, mas assim, você falou do Paulo Vieira. Cara, o Paulo Vieira mudou a nossa vida. Que legal. Então, vou dar recado. Vamos lá. Cara, Paulo Vieira, se você... o Paulo Vieira, pra mim, hoje é o cara da inteligência emocional. Vocês fizeram todos os cursos dele? Todos. Começaram com o Método CIS, né? Método CIS 2 vezes, inclusive. E agora queremos levar Eu fiz Golden Belt, né? Fiz todo o processo de formação. Tive o privilégio de ser formado por ele em 80% da formação. Que legal. Então, fiz com ele formação em coach, master, business, um monte. E ele realmente, assim, foi uma mudada de chave muito grande. Esses dias eu tive o prazer de poder agradecê-lo pessoalmente e falar de tudo que aconteceu. Mas a inteligência emocional de você trazer, espiritual, de trazer para o negócio, salva casamento, salva negócios, muda a chavinha. E é o que a Tati falou e o que o Paulo Vieira fala. Você quer mudar a mente, quer mudar o mindset... estuda, né, lê, assiste coisas positivas, porque é isso que faz as pessoas viram pra gente e falam, mas como é que vocês aguentam isso? E tá um turbilhão, falou, tudo positivo, vambora. É só aprendizado. Sempre um copo meio cheio, né? É sempre. Então assim, eu não perco, eu aprendo. Então, sorriso e vamos pra cima e passa por cima de novo e vamos pra mais um caminho e daqui a pouco a gente tá sorrindo de novo. Então tá tudo bem sempre, não tem nada ruim. É legal você... Pode falar. E só para mim complementar uma coisa que o Roberto falou, porque assim, aí a gente seguiu o Paulo Vieira mais ou menos até 2020, né? Que ali foi...
terminando as formações, tudo. Sigo ele até hoje, mas assim, digo de estar ali, fazendo todos os cursos da Febracis e tal. A gente terminou a nossa etapa ali em 20. Quando chegou 20, 21, pandemia, nós nos conectamos com um novo mentor, Pablo Marçal. Legal. Né? E aí, ali, eu percebo que a gente levou muito o nosso nível muito espiritual, sabe? Assim, por isso que eu falo que assim, eu consigo ver, sabe, um trajeto de ativação de consciência. Porque a única forma de mudar os meus comportamentos é eu expandir a minha consciência. Não tem uma outra forma. Que, inclusive, você até falou, Roberto, como que você vê a questão da periferia? Porque a impressão que dá é que Deus não está... Não, Deus ele está em todo lugar. A diferença é que, assim, hoje, dentro de um sistema mais, num sistema mais periférico, você percebe que o nível de consciência é muito travado. Então, quando ali a pessoa se abre para a consciência, você pode ver que o tempo dela fica muito curto ali dentro, porque ela consegue enxergar um universo muito maior do que aquilo que ela enxergava, sabe? Então, aí vem Pablo Marçal, que a gente não pode deixar de dizer, porque realmente ele foi o grande diferencial na pandemia pra gente, assim, em relação a trazer... eu necessitava da espiritualidade muito mais forte, porque, poxa, fecha a empresa, vai todo mundo embora, não sabe se vai reabrir e tal. E Pablo Marçal foi um dos grandes assim, mentores seu para que as coisas começassem a acontecer na negociação em relação a gente se tornar acionistas junto da marca da Ronaldo Academy, assim, sabe? Então, hoje, Pablo Marçal também já fizemos todas a grade do Pablo, presencial, online, acordava de madrugada para ouvir o cara lá. 4,59, né? Sim, passei banho gelado. 2 anos fazendo todo um processo e que fez toda a diferença na minha vida e na vida do Roberto. Ele usou todas as técnicas que o Pablo usou, ensinou, né, no método IP Online que a gente estava participando, para fechar a negociação da sociedade. E ele viu o passo a passo funcionando, assim, sabe, né, Roberto? Foi muito legal. Foi um divisor ali, né? E assim, você vai aumentando a consciência, o aprendizado, e você fala, tá, agora eu preciso ir para o próximo nível, e o que eu preciso aprender para ir para o próximo nível? Sim. Então, acho que isso foi lá quando a gente foi para Paulo Vieira, porque a gente estava estagnado. Então, o que eu preciso aprender para evoluir? Preciso aprender de pessoas. Vamos dar até um passo antes. Acho que o Paulo Vieira, antes de ensinar de pessoas, eu acho que assim, o Paulo nos ensinou a entender a nossa história. O eu. Sabe? Acho que você entender, né? Porque identidade. A pessoa, quando ela enxerga a infância e vê que tudo que ela tá travada hoje tá ali, bloqueadinho na infância, e ali então essa parte da inteligência emocional primeiro internamente com você, aí depois você destrava qualquer outro ser humano que está junto com você, porque aí você entende que todos aqueles comportamentos do adulto tá relacionado lá com alguma coisa relacionada à infância, porque você vivenciou a tua cura e aí você consegue ajudar a cura, sabe? Então, por isso que assim, veio pessoas, né? Veio nós, pessoas, aí veio o Pablo Marçal com a parte da espiritualidade e com aquele, porque ele é monstro, né? Tipo, pra fechar negócio, com essa história do cara. E aí hoje, né, quando a gente para pensar, agora o nosso momento é de expansão de consciência no mundo do mundo empresarial. Business mesmo. E aí por isso que assim, hoje a gente tem um grande mentor, que é o João Kepler, e que a gente, né, decidiu andar com ele, já está indo para o 2º ano, e tá fenomenal, né, Rô? Eu tenho acompanhado algum desses que vocês falam, eu acompanho e vejo, né? E é interessante porque vocês estão hoje, né, colhendo o sucesso, né? Mas vocês passaram por dificuldades aí, chegaram a quebrar empresas. Sim. Uhum. Como é que foi isso, Roberto? Cara, foi desafiador, porque a gente não tinha recurso. Quando a gente comprou a unidade, a nossa 2ª unidade da Microlins... Vocês estão com quantas unidades? 2. Quais são elas? Freguesia do Oitaipas. Tá. Na época, a primeira unidade nossa foi Vila Prudente, na época. E aí, quando a gente foi comprar a Freguesia do O, a gente não tinha dinheiro, a gente tinha um sonho. Tinha vontade. Você tem dinheiro? Não, eu tenho vontade. Foi assim que eu respondi, inclusive, quando vieram me oferecer. O Sidney Calais. Aí a gente foi buscar empréstimo em banco e tal, e a gente tinha um projeto lá, que o banco falou que estava pré-aprovado. Quando a gente foi para finalizar, já tinha assinado o contrato de compra, o projeto deu errado. Caramba! E aí a gente teve que fazer empréstimo de pessoa física. Os empréstimos tudo errado, sabe? Com taxa de juros absurda, tal. Quebramos, Thiago. A gente foi dever mais de R$1 milhão em 2007. Só que assim, R$1 milhão em 2007, cara. Era em dívida, muito. 2008. Sem você ter família humilde, de você não ter nada.
E aí a gente fez empréstimo no nome do pai, da mãe. Caramba, cara. Cara, ficou devendo, surgiu o nome do meu pai. Cara, foi a maior vergonha da minha vida. Bate um desespero, sabe? né? Sim. A maior vergonha da minha vida. E o homem se sente pior ainda, né? Cara, porque tá você é provedor, né? E tudo. Então, assim, foram coisas... Eu queria fugir, teve época que eu queria fugir. Quando eu fui pra igreja foi porque eu queria fugir. Eu queria vender coco na praia. Pra não ter que suportar aquela situação. Não aguentava mais. Meu carro tava em busca de apreensão, o apartamento tava indo pra cartório pra tomar, porque não pagava o financiamento. Caramba. Dívidas absurdas em cartão de crédito, franqueadora, tudo, cara. Não tinha dinheiro pra pagar funcionário, um monte de empréstimo vencendo, não tinha dinheiro. Loucura, assim. Então foi quando Deus mandou um anjo, me ligou um amigo e falou... E eu comecei a chorar, falando que eu ia fugir. E aí ele falou, vamos pra igreja comigo. E eu falei, não, eu quero só beber, afogar. Ele falou, não, faz o seguinte, vamos pra igreja comigo, depois a gente sai pra tomar uma. E aí eu fui pra igreja, e aí acabou o culto, eu queria bater nele, porque eu fiquei bravo, porque ele falou que contou toda a minha vida pro pastor. Até ele explicar que era o Espírito Santo. E aí, mas de lá pra cá foi isso, assim, e aí quando realmente eu deixei a minha vida pra Deus... E aí, contas, por exemplo, começaram a ser quitadas. Eu ligava para poder pagar uma conta e falava, não, mas você não deve nada aqui. Eu falava, não, eu devo. Eu falava, não, você não deve nada. Então, coisas começaram a acontecer nesse nível de milagre. Porque o que a gente quitou de dívida, lembro, naquele ano, eu não tinha faturado nas empresas. Caramba, cara. E aí, dívidas sendo quitadas, a gente pagando dívidas astronômicas, às vezes com R$1.000, parcelado em 10 de 100, sabe? Coisas assim. E aí você falava assim, qual a explicação que tem? Eu falava, cara, Deus. Então, isso foi assim... Quando veio essa consciência do espiritual... Porque, olha, Deus é tão bom que, assim, ele foi ensinando as etapas e os degraus. Então, o que eu precisava aprender primeiro? Eu precisava primeiro inclinar minha cabeça a Deus, sabe? Me curvar a Deus, aprender e cuidar disso. E aí... Poxa, depois que isso estava muito internalizado e muito, muito esclarecido, veio essa consciência, de repente, da inteligência emocional. Sim. Sabe? E quando você vai para a inteligência emocional, eu ouvi amigos falando assim, cara, você já é coach, você já faz isso, você só precisa... Você tem que ir lá. E aí, muita coisa que eu fui aprender com o Paulo, eu tinha aprendido na igreja, estava na Bíblia, cara. Então, e aí, isso foi elevando a consciência por etapas e os degraus, assim, sabe? Então... Mas assim, só para complementar também essa questão de como, né, Tati, como vocês passaram por isso, hoje, quando eu olho, foram 13 anos para a gente liquidar todas as dívidas da empresa. A gente vivenciou muitos milagres, de boletos sumirem, né? Somos a prova viva, assim, de saber que dentro do universo, assim, é muita coisa que acontece quando você realmente tem, né, a espiritualidade muito ativada. Mas, assim, foi um processo. A gente conseguiu encerrar, literalmente, que nessa empresa da Vila Prudente, que foi a pior, né? Inclusive, freguesia a gente tem até hoje, a gente reergueu a freguesia. Mas a Vila Prudente, nós fomos encerrar. Para você ter uma ideia, nós vendemos em 2007, né, assim, só a marca, tá, os alunos ali, mas eu fiquei com a dívida, com o CNPJ, com tudo. Eu fui encerrar na Receita Federal a Vila Prudente em 2020. Caramba. Então foram 13 anos de passo a passo, de negociação, pagando processos, pagando receita, pagando DARF, pagando. Aí em 2020, quando a minha contadora me entrega lá o CNPJ encerrado, limpo. O último parcelamento, né, que ficou da receita, então, sabe? Assim, sabe, as pessoas precisam entender que existe um processo, né? Não dá para fugir do processo, seja ele para aprender, seja ele para provar, para testar, para crescer. E se tiver o desafio, tem o processo pelo desafio, porque assim, ó, hoje, pra você ter uma ideia, esses 13 anos, hoje, quando eu pego uma empresa quebrada, rapidamente eu consigo ajustar para que já ela... Já sabe os caminhos, já né? Sei os caminhos. Então, hoje, assumir uma unidade, se eu tiver que pegar hoje uma unidade que não esteja bem financeiramente, ela é uma unidade que eu pego com tranquilidade, porque eu chego lá, eu mudo o fornecedor, eu mudo o estilo contábil, troco o formato jurídico e mexo no processo, entra comercial, e aí você olha e fala assim, caracas, olha, eu estou praticando aquilo que eu fiz na minha faculdade de 13 anos com aquele meu negócio que tirou o nosso sonho durante muito tempo. Assim, e fomos muito humilhados, na verdade, sabe? Ser muito humilhado durante esse processo. Mas agora,
Agora bora falar de coisa boa, né? E aí, eu acho que isso como a Tati falou, é o processo que faz você criar uma casca para suportar processos que podem ser ruins novamente, porque pode acontecer, mas você está mais preparado, né? Você já sabe, opa, se eu tomar essa decisão errada aqui, pode acontecer de novo, vou ficar atento, tomar decisões mais corretas, Trabalho sob pressão. Exato. Eu brinco com o pessoal, né, Thiago? Porque, pô, o pessoal quer pressionar, às vezes você tem alguma situação, tá pressionado. Eu falo, gente, isso aí não é pressão. Você não sabe o que era você ter que devolver a comida, ou você não ter que devolver no mercado lá que você não tinha o dinheiro, ou você jogar na várzea no futebol, porque eu joguei futebol a vida toda, você jogar na várzea com a torcida pressionando, os caras com arma pra cima. Eu falei, gente, isso aí não é pressão, calma. Então todo esse processo vai te trazendo... E vocês hoje têm a Ronaldo Academy, não vamos falar dela, mas a Microlins só tem 2. Sim. Isso. E a gente vê na rede da Microlins, né, eu tenho um contato com alguns franqueados ainda, a história do multifranqueado, tem muitas unidades. Vocês entenderam que 2 é suficiente e estão colocando talvez mais foco e energia em um projeto novo que é a Ronaldo Academy? É essa a estratégia? É que, sim, a gente tem mais uma praça pra gente abrir de Microlins. Aonde seria? Vila Nova Cachoeirinha. Tá. E a gente tinha, antes da gente assumir a gestão da marca, de entrar dentro da Ronaldo Academy, nós tínhamos Bragança Paulista também. Então, mas era mais por questão de a gente conseguir braços mesmo na época, foi uma opção. E claro, né, pô, você vem para dentro do negócio, onde você é o franqueador, né? Então, eu preciso dar foco no meu negócio hoje. Então, não que na Microlins a gente não dê, até porque, pô, a Microlins foi a nossa virada de chave e é o amor e tem muita coisa envolvendo. É o sangue azul, né? É o sangue azul, é o sangue azul, literalmente. Onde tem, pô, a Associação de Franqueados, onde eu sou fundador e presidente até hoje. E a gente tem um foco muito grande também dentro disso. Mas hoje o crescimento da Ronaldo Academy realmente, por questão até de negócios também, estratégia de negócio, realmente a gente vai acabar tendo muito mais unidades da Ronaldo Academy e dentro desse momento. Então, hoje são 6 unidades nossas de Ronaldo Academy. Esse ano nós vamos abrir mais 6, essa é a meta. E de repente, se atingir, a gente dobra. Não gosto muito dessa brincadeirinha, mas aí a gente realmente é um foco muito grande, até porque a gente quer chegar dentro da Ronaldo Academy no final desse ano com 100 franquias. Hoje são 65, entre inauguradas e em inaugurar agora, né? Abrir. Mas a gente quer chegar em 100 unidades esse ano e esse é o foco. Já que você falou de expansão, eu queria entender um pouquinho do momento de marketing que vocês estão usando para poder expandir. Então, vocês têm um conhecimento ali de captação de aluno, que também usa o digital, mas trazer franqueados, trazer investidor é um processo diferente da captação. Queria que você falasse um pouquinho como é que vocês estão posicionando isso e quais canais vocês estão usando para poder atrair o candidato. A gente faz Google, né? Google e Meta. A maioria vem do Google? Google e Meta. Ou os dois? Hoje a gente tem... O que vem mais hoje, por incrível que pareça, é pelo posicionamento de marca. E a gente tem muitas pessoas próximas do nosso convívio vendo todo esse processo de crescimento nosso e comprando franquias. Eu tenho pais de alunos. Então, se for falar de maioria... A gente tem pais de alunos comprando porque o filho teve a vida transformada dentro da Ronaldo Academy, porque a gente trabalha muito com o conceito de inteligência emocional, de psicossocial, de fazer com que eles transformem fenômeno dentro, mas principalmente fora de campo. Então a gente vê pais vendo os filhos sendo transformados e pais comprando franquias. E isso fez uma grande diferença. Assim. Muitas pessoas também do nosso meio olhando isso e falando, caracas, que negoção hoje de ter uma Ronaldo Academy, porque vai muito além só de jogar futebol, sabe, Thiago? Então, eu falo que hoje uma das maiores formações que eu tive foi o futebol. Então, se falar trabalho em equipe, ter resiliência, trabalho sob pressão, o futebol me trouxe isso. Então, uma tomada de decisão rápida, eu querer ser o melhor o tempo todo, a competitividade que nós tínhamos no casamento, mas, cara, eu quero competir, eu quero ser o melhor, eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Então, eu acho que todas essas soft skills que a gente aprende dentro do futebol, dentro do esporte, muda a vida de uma pessoa. A gente tem vários casos de crianças que tentaram suicídio
com 8 anos de idade, 9 anos de idade, crianças com depressão, tendo alta, não tendo mais que tomar medicação, porque está praticando o esporte, porque está fazendo o Ronaldo Academy. Então, acho que isso está impulsionando muito esse crescimento da marca. O projeto do Ronaldo de realmente devolver para o futebol aquilo que o futebol deu para ele, como missão, sabe? Como legado, que isso o Ronaldo tem muito internalizado dentro dele. Então, isso está sendo muito importante. E claro, agora a gente está indo com muito mais agressividade quando a gente fala hoje de expansão da marca. Então, você perguntou sobre o digital. A gente reestruturou toda a nossa parte digital hoje. Então, sites, portal de aluno, para que a gente possa se posicionar melhor em relação a isso. Então, a gente investiu muito nisso durante esse processo. E agora a gente está tendo uma arrancada aí de carro elétrico, sabe? Que não precisa... não vai ter a troca de combustão, que vai ter o arranque mais rápido. Então, agora é o momento que realmente a gente vai multiplicar de tamanho agora muito rapidamente com investimento grande no digital. Né? E pensando no digital, quanto que a imagem do Ronaldo agrega? E assim, já antes de responder, teve um movimento até um tempo atrás aí que ele comprou parte do Cruzeiro, né? Uhum. E o Cruzeiro deve ter escolinha também, óbvio, né? E que de certa forma pode conflitar com o negócio de vocês. Queria que você falasse um pouquinho como foi esse momento que ele comprou o Cruzeiro e colocou energia lá e de repente não conseguia falar tanto desse negócio que vocês são hoje os responsáveis aqui no Brasil e tudo mais, e como a imagem do Ronaldo agrega para o negócio para que ele fique mais exponencial. O Ronaldo é o Ronaldo, cara. É nosso último herói. É o maior camisa 9 de todos os tempos. O último herói. Você falou agora tudo. O último herói. Nosso último herói. Não tem... eu tenho 42 anos. Para mim, o Ronaldo é o maior que eu vi jogar. Para mim também. Então, para mim é indiscutível. Eu vejo a criançada querer falar, porque os números do Messi, do Cristiano Ronaldo, cara, desculpa, cara. Quem viveu todas essas gerações e viu jogar, não dá para discutir que o Ronaldo não é o melhor. Então, a imagem dele, o Penta, é o maior camisa 9 de todos os tempos do futebol mundial, isso é indiscutível, né? Então, eu falo assim, o que isso pesa? Tudo. Porque Ronaldo é um marco que ele é eternizado e aí isso é indiscutível. Agora, a questão dele de quando ele comprou o Cruzeiro, cara, não interfere absolutamente em nada. Pelo contrário, acho que só ajuda, agrega, porque é a imagem dele cada vez mais presente no âmbito nacional e mundial. A venda dele também, porque foi muito estratégico tudo, tanto a compra quanto a venda. Foram 2 negócios incríveis que aconteceram, porque ele reestruturou um Cruzeiro quebrado, que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. E o Cruzeiro só virou grande de novo, né? Pensando, saindo da 2ª divisão, nunca deixou de ser, né? Porque é um gigante, sim. Né? Um gigante. Mas de conseguir disputar e de conseguir estar em grandes cenários, foi por conta do Ronaldo. Então mostra o tamanho da gestão que ele tem e do quanto ele tem de capacidade disso. E é um empresário fenomenal, porque ele é um empresário fenomenal. Ele foi fenômeno dentro de campo. E, cara, esse homem fora de campo, ele é extraordinário. E reunião com ele, as conversas com ele, eu posso falar para você que é um nível de aprendizado incrível. A mente dele é muito à frente e é uma pessoa que quer deixar legado. Então, cara, só ajuda. E diz ele que vai ser presidente da CBF. Eu tô torcendo. Não duvide, tomara que seja. Tomara que seja. Eu torço muito para que ele seja o presidente da CBF. Eu também torço. Tati, como é que é sentar na mesa com esses caras, Carlos Wizard, um rei de franquias, indiscutível, né? Sim. E também o Ronaldo, que é um empresário, como o Roberto comentou, cara, muito estrategista, né? Ele não dá um passo que não seja pensado. Sim. Você senta na mesa com esses caras e apresenta o planejamento, discute isso, como que é a devolutiva, como que é o tratamento, quanto eles são acessíveis para vocês. Claro, vocês são sócios, então é um pouco mais, mas o quanto casa a agenda, me conta um pouquinho desse dia a dia. Você sabe que hoje eu sinto tanta paz e tanta tranquilidade, porque, como eu te falei, né, passar pelo processo nos leva num nível de consciência muito grande. Então, hoje, ao sentar, né, com o Carlos, com o Ronaldo, eu não tenho, sabe, eu não me sinto naquela pressão de
me sentir pequena. Não me sinto, até porque não é nem por mim. Primeiro que eu já ressignifiquei tudo que eu mereço, né? As questões das crenças. Então, isso já é muito mais fácil para a Tati hoje. Ela está muito mais forte para sentar com pessoas muito maiores. Mas, o que eu posso perceber? Esse pessoal, eles têm um coração de muito transbordo. Às vezes a gente não quer ficar perto de bilionário, porque às vezes a gente acha, pô, o bilionário não vai nem olhar para minha cara. E não é sobre isso. Ele tem muito transbordo, ele tem muita coisa boa. Só que a gente, assim, hoje, o grande diferencial é o nível de comunicação. Então, não é porque eu tenho que falar as melhores palavras ou eu tenho que ter o melhor repertório americano para falar com o Carlos Wizard, porque, né, é normal hoje no mundo dos grandes bilionários eles usarem muitas palavras, né, em inglês. Não é sobre isso. É sobre você mostrar a positividade, o planejamento para uma realização. Então, poxa vida, sentar com o Ronaldo para falar de coisa ruim, que às vezes eu estou vivenciando dentro da rede, aí vai ser uma reunião catastrófica. Agora, sentar com o Carlos, sentar com o Ronaldo e mostrar a mudança do sistema, a estratégia do marketing, o valor que vai investir, o resultado que está dando, quem está chegando, quem que está complementando, como que está... Ai, filho, você pode... A gente achou que a reunião com o Ronaldo seria de 15 minutos. Nós ficamos 2h30. E ele escutou, e ele conversou, e ele opinou. E nem queria ir embora, na verdade. Nem queria ir embora. Ele teve que sair correndo. Né? Porque ele ia para Miami fazer a apresentação do troféu do Mundial de Clubes lá. Então, assim, ele tinha uma agenda muito complicada naquele dia. Mas, assim, nós imaginávamos que ele ia ver rapidamente, né? Inclusive, assim, poucos slides, apresentação rápida. Foi uma coisa muito focada naquilo que ele precisava ouvir, do que realmente em 2 anos e meio nós tínhamos feito dentro da franqueadora. E, assim, é impressionante a abertura, né, dele, assim, de coração, de ouvir, de falar, de perguntar, de ter dúvida e dar opinião e faz assim e vamos fazer só. Então, hoje, sentar com esses grandes, eu pude perceber que o segredo está na comunicação. Se for para mim me vitimizar com um grande, eu não acesso o coração dele. Agora, se for para mostrar para ele, mesmo que eu esteja ainda pequena no mundo dos negócios, perto do que eles já são, mas que a minha intenção é para o crescimento, é para a positividade, é para trazer o melhor para o universo, é para fazer com que a empresa cresça, Thiago, eles conversam... parece que nosso bate-papo, assim, é super tranquilo. O Ronaldo poderia estar aqui e eu tenho certeza que se ele estivesse aqui junto com o Wizard... Já pode convidar, tá? Bora, Ronaldo, Wizard, já pode convidar. Mas, tá, assim, literalmente vira um bate-papo. E, assim, eles escutam muito, porque eu acho que hoje, quanto mais a gente cresce, Thiago, eu não quero mais ter do meu lado pessoas que vão... eliminar a minha energia positiva. E isso eu digo porque hoje, para sentar na minha mesa, Thiago, para você frequentar a minha casa, eu só vou pedir 2 coisas para você. Com que você tenha, acredite em Deus, primeiro ponto, que você pode ir para lá cheio de desafios, cheio de medo, de angústia, mas que você sente na minha mesa para que a gente possa falar de solução. Solução, a gente chama Deus, a gente vai bater um papo, nós vamos tomar um vinho junto, mas para sentar na minha mesa, eu não permito mais com que dentro da minha casa frequente pessoas que seja para eliminar a minha energia, entendeu? E hoje eu vejo que os bilionários são iguais. A diferença ali é só uma questão de faturamento. Só os zeros. Só zeros a mais na conta. Zeros, sobre Agora, isso. Tati, fala para mim, eu vou fazer uma provocação positiva. Fechou. Tá? Você acredita, e quero que você responda até pelo Roberto, você acredita que vocês hoje, como casal, teriam condições de estar conversando com essas pessoas, estar fazendo negócios há 15, 20 anos atrás, o Roberto está achando naquela época? Ou essa transformação ajudou a vocês chegarem prontos para esse momento? A transformação. Com certeza eu não passaria nem na porta para entrar. Principalmente por todas as crenças que eu carregava. O Roberto, eu acredito que não. Pode ser que o Roberto ele ia fazer um monte de cagada, desculpa a palavra, ia falar um monte de besteira, mas ele ia porque o Roberto ele tem uma ousadia sobrenatural. Ele é influente ao máximo, não, ele né? Ele faz coisas que eu olho e falo, mas, né? Então, eu acho que eu não. Eu, Tati, provavelmente não teria coragem de passar por uma porta e acessar, de repente, o Ronaldo, porque o Ronaldo ficou assim, tá? Frente a frente comigo. Então, a gente era olho com olho, não, né? Fui segura para falar, mas assim,
a transformação, a Tati teve muita crença limitante, né? Assim, eu cresci na minha infância com a minha mãe me chamando de burra, porque eu e minha irmã. E a minha irmã sempre foi muito inteligente. A Tati estudou em escola do estado, então assim, eu passava com C, né? Porque era A, B, C, eu passava com C em tudo. E a minha irmã era B e A. Então assim, a minha mãe, com todo o amor que ela tem, eu amo demais minha mãe, mas assim, eu cresci com a minha mãe martelando na minha cabeça, porque você é burra, sua irmã é inteligente, você é burra, sua irmã é inteligente. Então, jamais mesmo sendo gerente comercial na época, já tendo grandes resultados, jamais eu sentaria com grandes bilionários naquela época, porque eu não teria... as minhas crenças que me limitavam, com certeza, falaram assim, você não é nem merecedora de estar aí. E aí, então, assim, ó, esse passo a passo que a gente contou para vocês foi assim... vamos pensar, vou te dar até vamos fazer uma pequena analogia. Pensa um grão de uma semente de mostarda, né? É o que mais se fala sobre na Bíblia. Você sabe que hoje eu enxergo o grão de mostarda o que eu era na minha infância. Porque eu era um grão minúsculo, né? Pequenininho, cheio de medos, angústias lá, não fui a melhor aluna, não fui a melhor filha, não fui, sabe? Só que o grão de mostarda, ele carrega um poder gigantesco. E esse grão de mostarda somos nós, filhos aqui de Deus na Terra. E o que vira um grão de mostarda? Uma grande árvore. Que inclusive pássaros, né, se achegam numa árvore de grão de mostarda. Mas ninguém, quando você pega o grão de mostarda, você não consegue acreditar naquela árvore, sabe? Então eu consigo me enxergar que num determinado momento eu me enxergava como o tamanho de um grão de mostarda. E quando eu entendi a transformação que aquele grão de mostarda poderia acontecer, eu virei esse grande arbusto, sabe? Sobre a terra e tô fazendo. Que nem diz Pablo Marçal, tô tocando terror na terra. Mas o que eu vejo também, Roberto, em vocês, e isso vocês já tinham, tá? Agora acho que vocês têm mais. Vocês colocam a vaidade de lado. Sim. Né? Então, não tá aquelas a vaidade fica de lado e vocês estão muito mais preocupados nos resultados do negócio, obviamente, mas em pessoas, né? Em ajudar pessoas, em transformar a vida de pessoas, em estar com pessoas disseminando a palavra, a bondade. Você entende que agir assim tem feito complemento do sucesso que você tem hoje? A idade, sabedoria. É uma série de... uma série, mas... O Paulo Vieira fala muito isso, né? O que mata o ser humano é o ego e a arrogância. E no dia que você aprende sobre isso, você fala, cara, ego pra quê? Então pra quê do eu sou, ou isso e aquilo, de que eu faço, de que eu aconteço? Então o ego, pra mim, já não... Eu tenho zero ego. Então eu falo assim, o que você erra? Um monte de coisa. O pessoal chega pra falar pra mim, pô, me ajuda na minha empresa. Eu falo, cara, erro nisso, erro nisso, ou que eu errei ou que eu tô errando. Então eu falo assim, você faz tudo esse monte de coisa, suas unidades são as perfeitas? Claro que não. Tem erros, tem falhas. E eu não tenho problema nenhum. Eu vou treinar franqueados? O que faz? Cara, isso aqui funciona, isso aqui não tá legal na minha unidade, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso contratar uma outra pessoa, isso aqui tá fora do caminho. Você se abre pro franqueado e fala, isso aqui na minha não tá funcionando. Não tá funcionando. Então assim, eu tenho ego zero para isso. Então, o que fazer? As pessoas sentam para conversar, mas o que você fez? Eu conto tudo. Eu não escondo nada. Porque eu acho que isso eu consigo transbordar e toda vez que eu faço isso, eu cresço ainda mais, porque eu aprendo mais e isso me fortalece, porque isso aumenta a minha consciência do que eu tenho de erro. E eu já criei o plano de ação, eu tenho consciência disso, eu não sou um inconsciente. Eu não sou um empresário inconsciente. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo e eu sei que eu tenho que criar uma estratégia para aquilo, para ser resolvido. Quando a gente cria esse processo, Thiago, fica muito mais fácil o aprendizado. Então eu consigo ouvir. Vem uma pessoa que não é do meu negócio e a gente tem um relacionamento com grandes empresários, o cara não tem nada a ver com o meu negócio. E aí você fala uma coisa e fala, por que você não faz isso? Você fala, caracas, por que eu não pensei nisso antes? Então quando você não tem ego, o aprendizado é maior, o crescimento é maior, e aí o coração abre, aí você acessa o coração das pessoas, porque nós somos todos iguais. Não que você perguntou, como que é o Ronaldo? Cara, eu tava na casa do Ronaldo esses dias atrás, e aí, tava Ronaldo, Amoroso, Juninho Paulista, Denilson, Kaká... Que isso? Alexandre Pato, e aí, assim, você olha e você faz assim, ó... O que eu tô fazendo aqui, né? Aí, cara, e você senta pra conversar com eles, come com eles, bebe com eles,
e entra na resenha, aí você faz assim, ó... Fala de negócio, fecha negócio... E aí eu não posso falar ainda, né? Porque não, mas aí tem negócio, coisa grande aí. Tem coisa grande aí. Mas aí, junto com alguns desses, vem negócios. E aí você faz assim... Cara, olha o que eu acessei. Olha a dor que ele vem falar pra mim que tem. Mas esse cara... Mas eu cantava o nome dele no estádio, sabe? Ele era ídolo do meu time. E aí você fala assim... Cara, e esse cara tá trazendo a dor dele que eu tô ajudando a resolver o problema dele. Ego zero. Quando você chega num nível de crescimento profissional, de empresário, e que você diminui isso, você acessa, faz negócios, ajuda outras pessoas, as pessoas te criam network, e aí tudo flui, né, Thiago? O problema é quando a gente pega quem é e quem não é, né? Uns são, outros não são. O cara que não é, o cara tá com o ego inflado, o cara não tá lá pronto para transbordo, para ensinar, para mostrar o que ele tá fazendo. O que não faz isso, obviamente que ele não está pronto para receber, né? Porque é natural. E aí você vê que as coisas não fluem. Então, eu já nem gasto mais energia até com isso. Então, não quer, tá tudo certo. Tá que nem Jesus, que você quer ouvir a palavra? Não. Então, tchau. E se quer, eu tô aqui para ajudar. Sim. Eu tô aqui. E a hora que você quiser, por favor, me chama, porque eu tô aqui de braços abertos para poder te servir. Então, acho que faz parte. Show. Tati, me fala uma coisa. Todo esse aprendizado que vocês tiveram nesses anos, houve investimento em curso, né? E pesado, imagino eu. Pesado. Como que é você que mexe com as finanças da empresa, olhar e falar assim, no momento que você ainda não está transformada, tá? Hoje você entende que investir é necessário e gera retorno. Sim. Você está com plena consciência disso. Mas no começo, em que você começa a progredir financeiramente, fala assim... Opa, entrou um dinheiro no caixa, agora eu tô bem, eu posso viajar, posso curtir, mas vou pegar e vou investir num curso que eu não sei. Como que era isso para vocês? Você sabe que eu acho que a gente pode até dar um passinho um pouco atrás, porque quando o Roberto tomou a primeira decisão de entrar de cabeça em toda a formação da Febracis, teve briga. É mesmo? Teve dias sem se falar. Eu não briguei com ninguém. Então assim, de verdade, tem um passo antes ainda, porque eu acho que o ser humano, em primeiro momento, como a gente vem dessa parte da cultura que parece que assim é só ensino fundamental, médio, faculdade, pós, tal, como se isso resolvesse, né, a vida de uma pessoa. Então, mentorias normalmente é uma coisa que você olha e fala, isso aí é supérfluo, né? O ROI disso aí deve ser muito baixo, né? E é o contrário, o ROI de uma faculdade muitas vezes é muito mais baixo, né? Até porque às vezes a decisão até do que a pessoa está estudando não está nem ligada né? e alinhada com aquilo que ela tem como projeto futuro. E posso te dizer que assim, até os momentos ali de Paulo Vieira, que nem ele comprou a minha formação contra a minha vontade. As minhas primeiras idas ali ainda na Febracis, o coração ainda muito puxado, assim, sabe? Por quê? Porque ele foi o homem que... Sabe aquele momento onde o homem também se posiciona e fala, agora quem vai mandar sou eu? Porque eu concordo que a mulher tem esse jeitinho e tal, mas assim, em alguns momentos o homem também precisa se posicionar. Então, a primeira atitude de vai pagar, vamos fazer, vou parcelar, vai dar certo, vou fazer matrícula, Ele fez e eu falei, então tá bom, agora eu preciso do dinheiro no caixa para poder pagar. Então, veio esse passo e aí dali o ROI foi tão forte que hoje, Thiago, se você falar para mim, você troca uma mentoria por uma viagem, eu não troco. Eu vou para a mentoria, eu pago a mentoria e a viagem pode vir em segundo plano. Só que a mentoria, o ser mentorado por grandes, o ROI é tão grande que dá para fazer até a viagem junto. De verdade. Faz, não. É engraçado que assim, né? Quando a gente pensa em investimento de curso, mentoria e tudo mais, às vezes as pessoas... Eu estava com a Sheila num evento, e era com o Rafael Matos, que é da minha área, da área de marketing digital e tudo mais, e a mentoria dele custa em torno de 25, 30 mil reais por pessoa, né? Aí a Sheila falou, nossa, muito dinheiro, né? Eu falei, amor, deixa eu te falar uma coisa, o que você vai ter de acesso, de informação, de conhecimento, o que cara, se fosse 60 mil por pessoa, tava barato ainda. Sim. O que esse cara tem para oferecer, uma faculdade não consegue te oferecer. É isso aí. Porque esse cara vivenciou erros e acertos. E outra coisa, tá? Quando ele errou lá, que é o caso de vocês, né, que quase quebraram o negócio, você pagou para errar. Sim. Né? Você pagou. Muito caro. Entendeu? Noite sem dormir, né? Quase uma separação por causa de negócio. Você pagou para errar. Sim. Então, tudo que você traz hoje, eu falei, peraí, isso aqui tem valor, porque eu sei o quanto eu paguei
para estar aqui hoje, né? Então eu falei muito para ela o quanto a mentoria faz a diferença, né? Pegando o gancho nessa questão de mentoria, o que vocês trabalham basicamente é educação. Seja uma física, né? E a outra intelectual ali, né? Com conhecimento. Por que vocês gostam tanto da área de educação, Roberto? Porque eu só entro em negócios que fazem parte do meu propósito. Que é ensinar pessoas. Transformar a vida das pessoas. Porque do mesmo jeito que a minha vida foi transformada, eu também quero fazer isso pela vida das pessoas. Então, quando eu vejo um aluno sendo transformado, sonho sendo realizado, você poder dividir isso e poder ter participado desse processo em algum momento. E aí, ou empresário, que, poxa, sonho de ser empresário, sonho de empreender, e você poder contribuir com isso. Cara, ontem eu me emocionei com meu sócio comendo do Dom Julio na Argentina. E eu tinha falado para ele ir para lá, eu falei, cara, você precisa ir vivenciar isso. Você precisa ir numa estrela Michelin. Falei, cara, a experiência é incrível. E poder ver ele vivendo isso, ele sendo grato e passando isso, e eu falando, cara, é sobre isso, sabe? De já poder ter vivido isso, ou viver isso e participar. E isso me move, Thiago. Poder transformar a vida das pessoas e fazer com que os outros cresçam, e eu acho que a educação faz muito essa parte. Então, seja educação de negócios, educação familiar, de casal, educação dos filhos, educação profissional, profissionalizante, ou para o esporte, independente do que seja, mas precisa fazer parte de algo que possa transformar a vida de uma pessoa. Então, isso me move, isso é o que nos move o tempo todo. Então, poxa, quando a gente fala do digital, eu faço uma mentoria com o Thiago Fonseca, que é o todo-poderoso do negócio, né? De autoridade. Ele é muito bom, ele é muito bom mesmo. Então, assim, você tá conectado com isso, com os acessos, que nem você falou, e aí você começa a circular no meio de pessoas e nível de aprendizado que você consegue derramar isso para a vida de outras pessoas. Cara, é o que me move o tempo todo, assim. Então, educação, transformação de vida, porque eu acredito que isso vai fazer com que o Brasil se transforme num país melhor. Então, quando as pessoas estiverem assistindo um vídeo de consciência, a gente vai parar com essas besteiras, com essas brigas políticas de torcida organizada, sabe? A gente vai conseguir escolher melhor os nossos políticos, os nossos governantes, a gente vai conseguir exigir melhor. Hoje as pessoas não sabem o que exigir. Então, quando a gente traz a consciência para isso, a pessoa, sei lá, eleição para presidente, o cara tá pedindo para asfaltar a rua. Ele não sabe nem o que pedir pro presidente, porque ele não tem esse nível de consciência. Então, se a gente educar, treinar as pessoas para que eles possam saber o que são deveres de cada um do cidadão, e não só entender o que é direito, mas a gente educar para que tenha deveres, e deveres de consciência, deveres de posicionamento, comportamento, assim, sabe? Poxa, e isso acho que faz parte do nosso ecossistema. Então a gente faz questão de ensinar isso para os nossos colaboradores. Uma vez por mês? Pelo menos. Então isso presencial com todos os nossos colaboradores. Mas a gente está ali o tempo todo falando com eles e derramando sobre isso. Porque se não tiver essa consciência, a gente não muda o país. E aí é um país tão maravilhoso que a gente tinha que ser a maior potência mundial. E por falta, acho que, de educação, por falta de acesso, porque as pessoas não têm acesso, inclusive, nisso, Thiago. Então, você sabe disso, também não veio do berço de ouro. Sim. E as pessoas não têm acesso. Foi o que você me perguntou lá atrás. Você sonhava com isso? Cara, não tinha acesso para sonhar. É verdade. Então, não é ter o acesso. Então, a gente precisa levar acesso a eles, que eles precisam entender, eles precisam crescer, eles precisam ter essa expansão de consciência espiritual, educacional, política, futebol, que futebol, religião e política não se discute. Quem falou essa besteira? Quem falou essa besteira quer fazer com que você fique que nem uma múmia lá, você não é cachorro para ser adestrado, entende? Então, como assim você não discute sobre isso? A gente tem que discutir política, a gente tem que discutir religião sim, a gente tem que discutir futebol sim, de forma consciente. A gente não precisa ser torcida organizada, não é para ninguém sair se matando. Então, tudo que envolve esse nível de transformação e treinamento para as pessoas, isso nos move muito, e a gente quer cada vez mais investir nisso. Então, em breve aí a gente vai ter treinamento para jovens empreendedores, trazendo inteligência emocional, espiritual,
Vem um jovem águia aí, muito em breve, bacana. Que aí vamos de primeira mão aqui. Primeira não, segunda, porque a gente já está dentro de um processo, mas... e a gente poder levar essa consciência do jovem do que é empreendedorismo, do que é o marketing digital de verdade. Não é só a dancinha do TikTok, sim, mas o que é o marketing digital. Exatamente. Como que eu me posiciono? Então, quais são as estratégias que existe isso para eu me posicionar melhor e não ser só um fantoche ali de que eu ganhei a famazinha ali, mas você está ganhando dinheiro? Você está realmente mudando a vida das pessoas? Está sendo uma influência boa na vida das pessoas? Então, acho que é isso. Perfeito. Então, estamos caminhando para o final, mas eu queria ouvir algumas dicas de vocês. Tati, eu queria ouvir de você 3 dicas que você pode dar para a mulher, principalmente, sobre como reacender o casamento, que acho que você falou muito sobre isso, de forma com muita propriedade, e como ter sabedoria também no negócio. Queria que você desse algumas dicas para as mulheres. Você sabe que a parte de casamento, eu acredito que a mulher ela só precisa voltar pro primeiro amor, sabe? Em que momento ela se encantou, sabe? Se hoje, de repente, é um casamento que tá morno, poxa vida, o que fazer? Não precisa da melhor roupa, não precisa da melhor lingerie, desculpa, né, os termos que eu vou usar, mas literalmente ela voltar na essência dela, no que conectou ela ao marido dela, sabe? Então, foi o beijo bem dado, foi a conversa bem falada, foi o sexo bem feito, assim, sabe? Então, eu só preciso voltar. Eu sei o caminho, né? Mas o dia a dia, parar de colocar os filhos na frente do marido, porque não é os filhos na frente do marido, a gente aprendeu de forma errada, porque os filhos eles vão chegar na nossa vida, nós vamos criá-los, vamos preparar eles fortes para o futuro e eles vão embora. Eles precisam constituir uma família e ir embora. E quem vai ficar com você até o teu último suspiro é o teu cônjuge. Então, assim, para que as mulheres possam olhar e voltar a ter a vontade de ter o sexo prazeroso, ainda brinquei, porque o homem quer todo dia. A mulher não vai conseguir todo dia, mas ela não pode ficar 3 vezes no mínimo da semana, sabe? Sem ter a intimidade, sem o sair para comer. Então, que ela possa, sabe, olhar lá para trás, há 20 anos atrás, sabe? Poxa vida, o que mais me encantava? Ter o beijo. Só que aí o casamento vai passando e você vai dando bitoquinha, né? Vai dando só os selinhos ali no teu marido. E não, tem que ter o beijo de língua, tem que ter o prazer, tem que ter o momento a 2. Então, que elas possam realmente, assim, sabe, Thiago, voltar para a essência do primeiro amor, que, assim, você vai passar 50 anos casado, sentindo o mesmo prazer, sentindo o mesmo amor e não tem nada que abale esse casamento, sabe? Nada, nada, nada. E para os negócios, assim, eu literalmente convido as mulheres, assim, bora colocar como meta anualmente mudança de mentalidade. Essa é a minha meta anual todos os anos. E eu meço, sabe, meu nível de consciência. Então, eu olho e falo, para esse ano, quando eu inicio janeiro, eu deixo claro o quanto eu quero finalizar em dezembro de níveis de mentalidades diferentes, assim, sabe? O quanto eu quero... E, para isso, Thiago, eu me blindo. Então, eu me blindo parando de seguir nas redes sociais. Eu não uso hoje a internet, o YouTube, o Instagram... para entretenimento. Entretenimento, meu marido às vezes quer ouvir umas besteiras lá dos como que chama? Dos 4 Thiago amigos. Ventura. Legal, eu falo, agora é hora de entretenimento, é bagunça, é ouvir uma besteira. Então, eu me dedico a isso. Entretenimento é o dia que a gente resolve passar uma noite ali assistindo um Netflix, alguma coisa. As redes sociais, para mim, elas servem para literalmente para que eu possa aumentar meu nível de consciência e transbordar na vida das pessoas aquilo que tem feito, sabe? Então, parar de seguir, às vezes, blogueiras que, né, não tá conectado com o teu negócio agora, assim, sabe? Eu acho que, assim, às vezes, seguir uma blogueira ali para poder aprender sobre uma maquiagem, aprender alguma coisa, ok. Mas não faz sentido eu passar o meu dia em redes sociais em busca o tempo todo de suprir os meus comportamentos errados, sabe? A minha comunicação negativa, o meu pessimismo. Então, não, eu me blindo para que eu possa estar sempre disposta a entregar o meu melhor para os meus, né, para minha família, para Deus, para minha família, para os filhos e para os meus colaboradores e sócios. Então, se blindar do que de quem vai sentar na
na tua mesa, é buscar os lugares certos, as pessoas certas, a comunicação certa, que você consegue perceber a cada um mês você olha para trás e fala, nossa, mas eu tô diferente aqui. Pô, mas eu tô diferente ali. Então, eu deixo como dica, porque se querem ser grandes empresárias, grandes mulheres de negócios, carreguem, né, de forma respeitosa, de forma exponencial o teu cônjuge, porque não tem como ter honra se uma família está dividida, né? Não dá para passar por isso. E assim, hoje a gente tem, até para uma mulher que for assistir, de repente, se ela tiver num momento de finanças muito baixo, hoje o acesso ele é fácil, porque hoje a gente tem a rede do YouTube que vai entregar grandes conteúdos e ela vai usar a mesma internet que ela usaria para fazer o entretenimento dela ali, né, no Instagram e tal. Mas ela só precisa abrir o coração e estar disposta a vivenciar o novo. Aí ela vai ver que ela começa a tirar aquilo que não serve e vai deixando entrar aquilo que serve, sabe? Perfeito, excelente. Roberto, e aí, dica final aí para fechar, dá suas dicas aí para nossa audiência. Poxa, primeiro respeite sua família. Respeite sua esposa, respeite seus filhos, respeite pai e mãe. Porque se você não honrar sua família, você não vai honrar seus negócios. Eu não faço negócio com pessoas que não honram sua família. Então, a fonte do sucesso é primeiro honrar minha casa. Então, a partir do momento disso, aí a gente consegue expandir a mente e eu consigo respeitar o próximo. Então, o amar a minha família, respeite o seu próximo, respeite o seu momento de consciência empresarial e financeiro. Tem pessoas que querem viver aquilo que eles não podem viver ainda. E quer gastar o que não pode, quer gastar o dinheiro do caixa. Então toma cuidado com o dinheiro do caixa, com o capital de giro da empresa. Capital de giro não é salário, capital de giro é capital de giro. Então tome muito cuidado, porque às vezes você quer andar com um carro mais novo, quer trocar o carro, quer trocar a casa, quer viver um lifestyle que você não pode ter, porque você está vendo o pessoal da internet comprando carro importado e você quer gastar mais do que você gasta. Aí você está desonrando a tua família, a tua casa, porque você não está levando o que é melhor primeiro para eles, para você querer mostrar para os outros aquilo que você nem pode ter. E aí quebra qualquer negócio, né? Porque não aguenta, porque aí a parcela fica muito maior, você não consegue manter aquilo, quer viver de aparências, aí você quer viver de aparências, briga dentro de casa, e aí quando você leva, aí bagunçou, porque aí é químico, né? É químico, porque aí você não tá bem em casa, você baixou vários índices de hormônios, substâncias químicas dentro do seu organismo, você não vai produzir. Então, aí vem o estresse, aí começa a olhar a secretária, começa a olhar outra pessoa, e aí acaba com qualquer tipo de negócio. Então, e outra, você quer ser franqueado de qualquer rede, respeite o processo. Respeite o processo da franquia. Já existe um caminho a ser seguido, que já foi treinado, já foi testado, já gastou muito dinheiro com isso, já foi feito muita coisa. Então, você quer ter sucesso, vai onde fura fila. Busca esse mentor que seja o franqueador, que já sabe o que fazer para ter sucesso e você não precisa ficar batendo cabeça. O grande problema dos empresários são as crenças que eles têm e o achismo. Não tem faculdade de axiologia, não tem faculdade de achismo. Tem o que já foi vivido e o que já foi feito. Então segue esse processo que já está lá a receitinha de bolo, que já tem o know-how, e é por isso que é franquia, né? Exato. É por isso que é franquia. Então, segue esse processo que vai dar muito mais resultado. Seja humilde para aprender, tira o ego, tira a arrogância, e aí o negócio vai ser muito mais fácil de você poder multiplicar o teu negócio e fazer com que tenha sucessos exponenciais. Show de bola, show de bola. Gente, dá o arroba de vocês, dá o arroba da Ronaldo Academy, da Microlins de vocês, pra gente despedir da nossa audiência. Bora lá. Arroba Roberto Joaquim Júnior. R9, arroba Ronaldo Academy BR. Arroba Microlins Freguesia do O. E arroba Tatiana M. Furlan. Legal, show de bola. Gente, eu quero agradecer o papo com vocês. Foi um papo maravilhoso. Um papo que trouxe muita espiritualidade, muita coisa bacana. Falou... Pena minha esposa não estar aqui junto comigo para a gente ter essa troca. Eu acho que casal, quando conversa com casal, a troca é muito grande, porque vivenciamos as mesmas coisas, né? Sim. Só que às vezes em momentos diferentes.
E vocês, eu tô com a Sheila já há 8 anos e vocês têm 20, né? Então, tenho certeza que tem alguma etapa que eu ainda não cheguei. E vou chegar, né? E eu ouvi de quem já passou falando, não, calma, acontece assim. A história da compra que você comentou, Tati, passa a mesma coisa em casa. Tá e agora eu já tenho como resolver isso. Tá vendo? Tá vendo? Então foi muito legal. Então, gente, quero agradecer vocês terem aceitado o nosso convite. Para mim foi uma grande honra. Eu admiro muito vocês, tá? Eu acompanho, eu vi toda a trajetória de vocês, quando vocês já estavam começando a prosperar. Eu acompanhei mesmo à distância, né? A gente perdeu um pouco do contato, mas fui acompanhando e falei, quando começou o podcast, falei, tenho que trazer esse casal, tenho que trazer. Né? E fico muito feliz que vocês aceitaram e estão aqui com a gente, viu? Obrigado, gratidão, de verdade, viu? Muito obrigado pelo convite e estou à disposição, hein, para os próximos. Não, com certeza. Tem muita história para contar, você já viu? falou que tem um outro projeto que está vindo aí, tá? Então já deixa para um segundo convite, com certeza, aí depois do segundo semestre. Vocês vão estar aqui de novo falando se bateu a meta, né? Vocês querem aí abrir mais 6, chegar em 100. Então já tem aí convite para o próximo episódio, viu? Combinado, combinado. Show de bola. Gente, estamos fechando hoje aqui mais um episódio do Invicta Cast, o podcast de marketing para negócio. Hoje recebemos o casal empreendedor, o Roberto e a Tatiana, contaram muito aqui sobre espiritualidade, casamento, negócios que às vezes podem dar ruim, mas como resolver. O Roberto falou de dívidas de R$1 milhão. Então fica ligado que esse episódio foi sensacional. Você já sabe, né? Quer seguir aqui o nosso conteúdo, @Invicta com K, web oficial, tudo junto. O meu @ é Thiago com H, Rufino 2 Fs, oficial. E você já sabe, né? Quer saber tudo sobre o marketing digital? Vem para Invicta Web. Vem!